bem que aquela pesquisa da Quest da semana passada estava estranha, porque de fato nós esperávamos até um pouco de melhora nos números do Lula ali, um pouco de piora nos da direita, porque essa questão internacional, essa questão da campanha ricos contra pobres, essa questão principalmente da desaceleração da inflação dos alimentos, uma desaceleração, não uma regressão, né? Então assim, esperávamos um pouquinho de melhora, mas não aquilo tudo que mostrou a pesquisa Quest. E assim, deu até um desânimo, mas quando a gente vê a pesquisa do Paraná Pesquisas, na minha opinião faz mais sentido, tá? Tem uma conversa mais linear aqui, uma conversa mais realista. O que aconteceu ali na Paraná Pesquisas, na Quest da semana passada, não tem nexo para mim, tá aqui, olha só, porque o índice de desaprovação do Lula ele continua muito alto, 53,6%. Na Quest também tava alto, só que, pô, todo mundo resolveu votar no Lula ali, eu não entendo, o cara desaprova e vota, não tem nexo, né? Aqui, o índice de desaprovação gigante ainda, né? 42,9% aprovam, menor do que o desaprovam, mas aqui a gente está vendo que ele tem menos votos que, por exemplo, o Jair Bolsonaro. E começando a ver a pesquisa aqui em relação ao primeiro turno, que é mais favorável para o Lula, né? Porque o primeiro turno tem uma galera que vota no 13 sem nem saber quem é o candidato. Então ele sempre vai ter um mínimo ali de votos forte, né? Pelo Nordeste. Então, 35,2% para o Bolsonaro e 34,8% do Lula. Ele já começa perdendo no primeiro turno, né? Quando a gente olha o cenário 2, com a Michelle, ele ganha aqui 35 contra 28 e contra o Tarcísio ele ganha de 35 contra 24, porque o Tarcísio acaba ficando mais dividido, inclusive o pessoal acaba se dividindo com o Ciro, que é muito mais esquerda, mas enfim, né? Aí tem o Ratinho, tem o Ronaldo Caiado, e aí no segundo turno tende a trazer um equilíbrio melhor, como a gente já vai ver daqui a pouco. Só antes, entrando aqui nesse cenário 3, que é com o Tarcísio, que é o mais realista, que eu acho que os bolsonaros não vão participar, né? Nós temos aqui, olha só, o Sul, na minha opinião, é orgulho, né? Vota aqui, ó, no Tarcísio ou no Ratinho Júnior, na maioria. Tem um pessoal que vota no Lula, mas é menos do que o Tarcísio e quase igual o Ratinho, que é somar os dois aqui da direita, é muito mais votos à direita, né? O Sudeste, a gente sabe que São Paulo vota bastante no Tarcísio, mas os demais ainda tá aqui mais pro Lula, né? E o Nordeste é aquela tristeza que, cara, logo no primeiro turno já é quase 50% no Lula, né? E aí a gente tem no segundo turno, que é interessante, que o Jair Bolsonaro contra o Lula, o Bolsonaro ganha, mesmo com toda essa situação dele. Eu achava até que os números piorariam mais dele, né? Contra a Michelle Bolsonaro, a Michelle também ganha, e contra o Tarcísio, ele empata, um empate técnico aqui, que eu já destaco, tá? E com o empate técnico contra o Tarcísio, 41,9 no caso aqui, é derrota, porque muitas pessoas não conhecem o Tarcísio ainda. Ele ganha em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo. Quando outros estados conhecerem mais o Tarcísio, os caras ele vai ganhar voto, não tem jeito, né? O risco é no meio do caminho, né? A gente ter a gastança aqui do Lula, né, que pode fazer ele ganhar mais votos. Essa campanha de rir contra pobres, burro, acha que isso é bom, né? Ah, vamos taxar dividendos, e aí taxa mais as empresas. Aquela história toda que eu não vou repetir. Sempre tem uma bobada aí que não entende essa dinâmica, que quando você taxa dividendos, você taxa as empresas. Então o correto é você reduzir os impostos das empresas, assim como fez os Estados Unidos, que os impostos são bem menores ali, mas enfim. Quando nós olhamos aqui a situação lá de agosto de 2023 do Lula contra o Bolsonaro, naquela época o Lula estava na frente com 48% dos votos contra 38,5% do Bolsonaro. A situação foi de deterioração do Lula até ali, principalmente junho, que ele ficou no fundo do poço, mas acontece uma recuperação parcial agora, mas ainda assim 41,5% é bem menor do que ele tinha em agosto do ano passado, enquanto o Bolsonaro teve também uma piora aqui recente, mas em relação ao que ele tinha lá atrás ainda superior, 44,4%, né? Enquanto a gente vê aqui o Tarcísio, aí nós temos um histórico menor, desde maio, né, de 2024, ele tinha 36,6% e foi aumentando, né, e diminuiu um pouquinho agora recentemente também, mas tá com 41,9%, aumentou bastante. Enquanto o Lula, ele ficou estável desde ali de maio até agora, ele caiu para voltar a subir agora um pouco. E na minha opinião, se ele for em empate com o Tarcísio, ele acaba perdendo. A não ser que ele gaste demais, né? Como o brasileiro tem um QI baixíssimo, é burro pra cacete, e principalmente em economia, ele vai achar que a gastança é coisa boa, né? Na minha opinião, a possibilidade da direita ganhar as eleições ainda não está sendo precificada corretamente pela Bolsa. A Bolsa ainda está muito descontada. Em algum momento, mesmo antes das eleições terminarem, o mercado vai começar a precificar uma certa situação de equilíbrio,
onde pode, de repente, a direita ganhar. E aí, obviamente, se a direita ganha, continua a subir, se perde, devolve boa parte da alta ali, né? O que acontece é que nós nem temos um candidato de direita ainda decidido quem vai ser. Vai ser o Tarcísio? Não vai? Ele vai para governador? Então, por enquanto, ele não está com tanto peso. Mas provavelmente, no começo de 2026, já começa a ganhar mais força as pesquisas, tá? Então, em algum momento deve isso refletir mais na Bolsa. A gente vê que desde que o Lula ganhou as eleições, a Bolsa no primeiro momento caiu, depois corrigiu, teve queda, não sei o quê. Ela tá em reais subindo 18%, enquanto o índice de small caps queda de 9,18%. Então, olha só como é complicado isso, né? Você está falando que você investir em ações de small caps, as empresas menores, que é o crescimento ali do Brasil, né? Nós temos caindo as ações. Se falar de empresa de dívida, então, é pior ainda. Então, pelo fato da Bolsa Brasileira ter bastante ações de commodities, também acaba segurando ali um pouco o Ibovespa. Agora, quando falamos do índice de small caps, olha só o que trouxe o governo, 9% de queda, ainda tem inflação aqui, né? Se falar em dólar, a situação fica pior. Bom, então é isso, vamos ver como saem as próximas pesquisas, porque a Paraná Pesquisa saiu muito diferente da Quest ali. Eu acho que a Quest fez o L, hein? Um abraço e até o próximo. Valeu!